Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição de hoje do Link. Chuva volta a castigar o Espírito Santo. Em todo o estado, mais de 450 pessoas estão fora de casa. Cariacica e Vila Velha são as cidades mais atingidas na Grande Vitória e os alagamentos causaram inúmeros transtornos para motoristas e moradores. E vamos mostrar também como está a situação no sul do estado, que mais uma vez foi castigado pelos temporais. Espírito Santo tem 6 casos suspeitos do novo coronavírus. Os pacientes viajaram recentemente a países com casos confirmados da doença. E a polícia concluiu irregularidades que provocaram o acidente em brinquedo que matou uma professora em um parque de diversões em Itapemirim. Criminosos arrombam loja no centro de Vitória e levam mais de R$12 mil em produtos. E aqui no estúdio vamos falar sobre a declaração do imposto de renda que começou hoje em todo o país. A gente recebe o delegado da Receita Federal, Ivon Pontes. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. A gente abre o link de hoje falando da chuva que mais uma vez castiga o Espírito Santo. Vila Velha foi a cidade da região metropolitana que recebeu o maior volume de chuva. Quase 200 milímetros. É muita água. E hoje pela manhã, vários bairros continuavam alagados. Apesar dos estragos em Cariacica, Vila Velha foi o município da Grande Vitória onde mais choveu. Diversas ruas ficaram alagadas na noite deste domingo. Na manhã de hoje, já sem chuva, a situação era a mesma. O cruzamento da rua Major Nodge Ulisses de Oliveira com a avenida Francelina Carneiro Setúbal, que dá acesso ao shopping Vila Velha, estava completamente alagado. Os ônibus passavam com dificuldade. De dentro era possível ver o tamanho do alagamento. A água chegava na porta do coletivo. A laje dessa casa no bairro Vila Garrido desabou e foi interditada pela Defesa Civil. Até o meio-dia desta segunda-feira, 26 pessoas estavam desalojadas no município. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, choveu neste domingo cerca de 200 milímetros. E o resultado de toda essa chuvarada está aqui. A Avenida Santa Leopoldina completamente alagada. Muitas lojas nem abriram. Alguns carros até se arriscavam, mas muitos deram meia volta. A situação está lamentável. Não melhora nada. Nada. Os bueiros tudo tupido, continua a mesma coisa. É só chover, fixa aí, ó, essa pouca vergonha aí, ó. E não tem nada, né? O senhor está tendo que dar uma volta para se deslocar aqui no bairro? Teve que deslocar, entendeu? Teve que deslocar para não ter a construção da Vimercate, entendeu? E, pô, de vez eu passar aqui, mais próximo aqui, teve que dar a volta, o quarteirão todo, para chegar lá numa construção. A rua do Seu Jânio, no bairro Itapuã, também ficou completamente alagada. E os moradores ilhados. Como vocês estão vendo aí, ó, sempre que chove bastante, acontece isso aí, alaga tudo, entendeu? A gente tem que sair, né, para comprar as coisas, para trabalhar. Não tem jeito. A Núbia estava indo para o trabalho de botas. A casa dela foi atingida pelas fortes chuvas. Tudo cheio e é rua contaminada, com valão, então tem que proteger. A minha casa está bem molhada, as paredes assim, porque é muita chuva, né? Mas só que a rua está bem precária mesmo. Muita gente desistiu de entrar na água, mas quem precisou teve que se arriscar. Eu vi ali que você pensou 2 vezes antes de entrar na água, não teve muito jeito, né? Não tem jeito, se eu for para lá tá pior ainda. Agora eu vou voltar para casa, não tô conseguindo ir para trabalhar. Você não conseguiu ir trabalhar por causa da chuva? Não, o ônibus não tá passando, aí eu vou voltar para casa. No sul do estado, a chuva também causou muitos transtornos. Agora nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim conversar com Samuel de Fraga, que tem as informações pra gente. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiana, Adriana, muito boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Olha, a Semana do Cachoeirense começou com muita chuva e deixou a população mais uma vez em alerta. Com a chuva que caiu durante toda a noite, algumas ruas tiveram de ser interditadas. Na Avenida Beira-Rio, ninguém passava, devido ao alagamento embaixo da ponte de ferro. Pela manhã, o nível do rio Itapemirim já tinha subido cerca de 3 metros, deixando moradores e comerciantes com medo. A coisa assim que deixa o pessoal apavorado, né, meu amigo? Porque você imagina bem essa quantidade de água que está
tá passando e tá para chegar ainda, né? Algumas lojas no centro da cidade abriram, mas com medo de uma nova inundação, muitos comerciantes resolveram baixar as portas. A Rosana teve a loja de bicicletas invadida pela enchente de janeiro. O local ainda está em reforma. É pânico, né? O medo de novo, né? Que pode acontecer tudo de novo. Mas não temos muito o que fazer e só ficar em alerta e tentar já levantar ou retirar tudo para não perder nada, não ter prejuízos ainda maiores. Com algumas ruas interditadas, o trânsito ficou completamente parado. Quem precisou pegar a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar no sentido centro teve que ter paciência. Na rua Bernardo Horta, o trânsito também estava lento. No centro, o Luciano tenta desobstruir um bueiro para que a água não entre na sua loja novamente. A população, em geral, está muito assustada com toda a situação. Então, assim, a gente vem monitorando o rio aí desde a madrugada, está subindo muito devagar, mas mesmo assim a gente fica muito apreensivo, né? O campo do bairro Coronel Borges virou uma grande lagoa com direito à pescaria de peixe grande. No centro, estacionamentos foram invadidos pela água. O João Paulo não tirava os olhos da garagem da galeria onde tem o seu comércio. A gente tem que ficar de olho porque a gente que é leigo, a gente não entende muito bem disso e a gente não recebe nenhuma notícia afirmando, ninguém aparece para falar pra gente, tira porque vai subir, não vai subir, então a gente tem que ficar acompanhando, a gente fica todo mundo calculando velocidade da água que está subindo centímetro por centímetro para fazer uma previsão de se é possível chegar ao nível da rua ou não. A gente que é comerciante, a gente sofre muito com essa falta de informação. Com o nível do rio Itapemirim subindo rápido e com tantas informações sobre alagamentos em outras regiões aqui no sul do estado, alguns comerciantes preferiram se antecipar e se prevenir. A gente fica naquela dúvida, né? Porque diz que vão abrir comporta, a gente não sabe mais o que a gente pensar, então a gente vai se prevenir logo rápido, porque não tem jeito. Nós já tiramos uma outra vez, deu 4 metros de altura aqui embaixo, né? Não tem como, a gente tem que tirar. A enchente passada a gente já perdeu muita coisa. Isso aqui agora, para mim seria até normal. Mas se não tivesse acontecido aquele lance do que aconteceu é um mês atrás, né? Então agora nós temos é atento para ver se não acontece tudo de novo, né? Porque pode acontecer, né? Pois é, olha, a chuva começou a cair aqui em Cachoeiro por volta de 2h30 da tarde deste domingo e assustou os moradores. A chuva chegou acompanhada de rajadas de vento forte. A Defesa Civil emitiu um alerta. O trevo no início da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar se tornou um verdadeiro rio. Um deslizamento interditou a rua de saída da Ponte de Ferro. Na S-490, rodovia Safra Marataízes, uma árvore caiu e os motoristas tiveram que passar pelo acostamento. Em alguns bairros, houve queda de árvore. O nível do rio subiu, deixando os moradores da região ribeirinha em alerta, mas nenhuma ocorrência grave foi registrada. Em outras regiões do sul do estado, a chuva causou grandes transtornos, principalmente em locais que ainda estão em recuperação por causa da enchente do início do ano. No litoral, a Feira do Sol realizada no verão teve de ser abandonada às pressas. Em Piúma, a chuva chegou acompanhada de ventos fortes. A feira é uma das principais atrações do balneário no verão e estava lotada. Comerciantes corriam para aguardar as mercadorias. A cobertura foi rasgada pela força do vento. Pessoas que estavam na rua tiveram que correr para achar um abrigo. Ruas ficaram completamente alagadas. Na entrada da praia de Itaoca, o painel que dá as boas-vindas aos turistas foi derrubado com a força do vento. Também houve alagamentos em algumas ruas. Em Iconha, um dos municípios mais atingidos pela enchente de janeiro, o rio subiu 4 metros. A Defesa Civil também emitiu um sinal de alerta. Esse vídeo feito por um morador mostra o momento em que a praça no centro da cidade é novamente invadida pela água. O sistema de abastecimento da cidade foi atingido e a distribuição de água para toda a cidade teve de ser interrompido. Em Castelo, o nível do rio também voltou a subir. O alerta foi emitido no começo da noite pelos sinos da Igreja Matriz.
Em Presidente Kennedy houve queda de árvores na ES 060 e na ES 162 entre Campo Novo e Santo Eduardo. Algumas comunidades ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Em São Francisco do Itabapoana, divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, o temporal provocou correria entre competidores e banhistas em um evento esportivo na praia. Tendas foram carregadas pelo vento. Houve muita correria. Pois aí, devido às enchentes ocorridas na noite deste domingo em Iconha, as agências dos Correios das comunidades de Bom Destino e Duas Barras não estão funcionando e também não há data prevista para o retorno das atividades. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com mais informações. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, obrigado, Samuel. Bom, como a gente viu nas reportagens, aqui na Grande Vitória e também lá no sul do estado, foi uma noite complicada, né? Por conta aí das fortes chuvas. E a gente quer saber se a chuva também causou transtornos aí na sua região. Mande pra gente a sua participação pro nosso WhatsApp, o DDD é 27, o número 999276943. Repetindo, 27 999276943. Se preferir, você pode usar um atalho. Basta posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece no canto direito do seu vídeo. E aí é só escrever a sua mensagem e enviar pra gente. Eu e o Fabiano aguardamos a sua mensagem. Ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no Jornal. E o alerta máximo aqui no estado continua. A previsão ainda é de chuva forte e quem tem os detalhes pra gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, eu estou aqui com o Coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros. Coronel, o que explica toda essa situação, né, na noite deste domingo, madrugada também de segunda-feira? Os institutos de meteorologia já estavam prevendo essas pancadas de chuva no estado do Espírito Santo, tanto que desde o final de semana passada a gente já orientava a sociedade capixaba sobre a possibilidade de precipitação bastante acentuada na Grande Vitória e no interior sul do estado do Espírito Santo. Ainda essa previsão se mantém para hoje e para amanhã. Há um alerta unificado dos órgãos de meteorologia, prevendo ainda chuvas acima de 100 milímetros para a região metropolitana e sul do estado e também alguns municípios do noroeste. Você falou aí, né, da chuva acima de 100 milímetros, Vila Velha, Anchieta, Fundão, foram municípios que de ontem para hoje choveu bastante, né? Sim, em Anchieta, em Fundão, assim, quase 300 milímetros, Alfredo Chaves 233, Vila Velha 200 milímetros, ou seja, é muita água por um período curto de tempo. Isso provoca alagamentos, provoca deslizamento de terras, provoca obstrução de estradas, dificulta a vida das pessoas. Nós pedimos aos moradores que moram em área de risco que fiquem atentos aos sinais característicos, como estalos na sua casa, trinca nas paredes, no chão da casa, rachaduras no quintal, árvores caindo. São sinais característicos que a estrutura do imóvel, do terreno, possam estar comprometidas. É importante acionar a Defesa Civil do município que você mora e esperar a visita de um técnico para verificar se há condições seguras ou não de você permanecer habitando aí na sua casa. Essa chuva vem, né, poucos dias depois de uma grande chuva que a gente teve em todo o estado. É motivo para a gente ter atenção e ter medo nesse momento? Não carece medo. Apenas atenção, ficar atento aos sinais característicos que problemas podem ocorrer, como esse que nós falamos agora, e evitar áreas alagadas no momento de chuva. Há muitos bueiros destampados e as pessoas podem cair nesses bueiros, podem se machucar ou mesmo se afogar. Então é esperar o momento passar para aí conseguir ter a nossa vida normal de novo, principalmente no trânsito de ir e vir. A gente tem um controle aí do nível dos rios no sul ou no norte? Como é que está a situação dos rios capixabas? Rio Jucu está dentro da normalidade, subiu um pouco, mas ainda dentro da normalidade. O Rio Doce, tanto em Linhares quanto em Colatina, está em condições seguras. No sul do estado, alguns rios já atingiram cota de inundação, como por exemplo o Rio Muqui, que acabou levando água para dentro de Mimoso do Sul, e isso fez com que o centro ficasse alagado. Fora isso, os alagamentos são provocados mesmo pelo excesso de chuva, e na Grande Vitória isso tende a aumentar se a chuva
chuva cair no momento de coincidência com a maré alta. Aí acaba aumentando a área de alagamento. Mas nós já observamos que no final da manhã vários locais já começaram a ter os seus níveis de água abaixando e de acordo com isso a qualidade de vida das pessoas também tende a melhorar. A gente tem pessoas fora de casa? Já temos pessoas fora de casa, principalmente no sul do estado. Na região metropolitana ainda faltam os levantamentos por parte das defesas civis municipais para que a gente possa então computar todos esses dados e mais para o final do dia ter uma informação mais precisa. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor reforçasse a atenção e deixasse os telefones para quem precisar entrar em contato com a Defesa Civil ou com o Corpo de Bombeiros. Em caso de necessidade, o telefone 193 do Corpo de Bombeiros Militares está para atender qualquer tipo de ocorrência no estado do Espírito Santo. É importante mantermos a atenção e todo o cuidado nesse momento de chuva, principalmente para quem mora em área de risco, que deve ficar atento aos sinais que nós repassamos anteriormente. Esperamos passar por esse momento sem que haja mais vítimas fatais no estado do Espírito Santo. Obrigado mais uma vez, então é isso. É um momento de atenção, mas não há motivo para uma preocupação maior. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam em alerta, monitorando os casos aqui no Espírito Santo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom, agora há pouco a Defesa Civil atualizou os números da chuva aqui no estado. São 312 desalojados, a maioria na cidade de Alfredo Chaves. 145 pessoas estão desabrigadas, mais da metade em Viana. E a seguir aqui no link, a gente continua falando da chuva. Vamos mostrar a situação em Cariacica, cidade da região metropolitana que foi mais afetada pelo temporal. E ainda, a polícia conclui que irregularidades em brinquedos provocaram um acidente que matou a professora em Itapemirim. E a gente volta a falar da chuva aqui no estado. Bom, na Grande Vitória, Cariacica foi a cidade mais atingida. O temporal desse domingo transformou ruas em rios, deixou motoristas e moradores ilhados. A situação foi tão grave que nesta segunda-feira, vários bairros continuavam alagados. No bairro Vila Rica, várias ruas estavam alagadas até o fim da tarde de hoje. Muitas pessoas ficaram ilhadas. O campo de futebol do bairro ficou debaixo d'água. Foi desesperador, desesperador. Eu fiquei com medo. A minha casa, eu tive que puxar a água todinha aqui de trás do esgoto, que não deu vazão. Não deu vazão, de jeito nenhum. Mas foi desesperador mesmo. Desesperador de chorar. A minha vizinha de frente, a água entrou tudo na casa dela. Tudinho. Na rua Belo Horizonte, a água chegava a cerca de 40 centímetros. O morador até tentou passar de moto, mas não conseguiu. Resolveu voltar pelo mesmo caminho. Nesta casa, os moradores colocaram os móveis para secar na varanda. O prejuízo foi grande. O seu Elci, que mora aqui no bairro há mais de 50 anos, disse que toda vez que chove, as ruas alagam. Agora, fortão o negócio aqui, isso aconteceu umas 3 vezes só. Foi já tem uns 8 ou 10 anos mais ou menos, e agora essa passada é agora que veio aqui, viu? Dessa vez foi demais, inclusive tem ali um vizinho ali, na frente daquele carro ali, ele levantou uns 3 metros de até o terreno em todo. Não valeu nada. A casa do Reginaldo fica no final da rua e ele teve que correr para salvar as coisas. A água subiu muito rápido. Muito rápido, em questão de 25 minutos mais ou menos, já tinha alagado tudo. E sempre assim? Todo ano, de 2 a 3 enchentes a gente passa por essa situação. Já vem na média de 12 a 13 anos. Que eu moro aqui tem uns 25 anos mais ou menos. 15 anos, nunca tivemos problema com água. Portanto, a minha casinha era mais baixa da rua. Não tinha situação assim de podia viajar na época de chuva tranquilo. Agora não tem condições. Ontem não, se eu marca bobeira e não consegue nem tirar o carro. Ontem à noite, vários pontos de Cariacica ficaram alagados. Veja só este vídeo. No terminal de Itacibá, a água chegava a cobrir os faróis dos ônibus. Neste outro vídeo, é possível ver a área interna do terminal completamente alagada. Outro ponto que sofreu com as chuvas foi a BR-262. A BR-262, na altura da Ceasa, está com o trânsito liberado hoje, tanto para quem vai no sentido Vitória ou em direção a Viana. Mas ontem, depois das chuvas, a situação aqui nesse trecho era bem diferente. Ontem a rodovia parecia um rio.
Os carros ficaram com água quase no teto. Não dava para se locomover na pista. Várias pessoas ficaram ilhadas no local. Os motoristas se refugiaram na rampa de um centro comercial. Aí a gente conseguiu subir aqui com a água no meio da porta e deixou o carro ali em cima. E depois que a água baixou, dá para ver o tamanho do prejuízo. Uma cratera enorme foi aberta na calçada ao lado da Ceasa. Na pista lateral, depois que a lama secou, apareceu outro problema: a poeira da terra, espalhada pelo grande fluxo de veículos. O corpo de um homem foi encontrado depois das chuvas. É Gustavo, de 50 anos. A suspeita de que ele tenha sido levado pela enxurrada. Mas, segundo a Defesa Civil, somente depois dos exames da Polícia Civil será possível afirmar se a causa da morte foi afogamento. Bom, a Polícia Civil divulgou hoje o laudo da perícia realizada em um brinquedo de um parque de diversões que causou a morte da professora Miriam de Oliveira. O acidente aconteceu em Itapemirim, no sul do estado, no início de fevereiro, e também deixou a filha da professora em estado grave. Bom, nós vimos aí imagens do Nota Aérea. Eu vou pedir a Larissa para soltar de novo. Nós tivemos um pequeno probleminha. Vou pedir a Larissa para soltar de novo as imagens. Isso foi um resgate feito pelo Nota Air em um distrito de Viana. 11 pessoas de 2 famílias tiveram de ser resgatadas aí de helicóptero pela equipe do Nota Air. Elas foram levadas para a sede do Nota Air em Viana e agora elas estão sob a responsabilidade aí da Defesa Civil do município. Então, só reafirmando, essas são imagens do resgate do Nota Air de 2 famílias em um distrito de Viana que estavam isoladas por causa da chuva. Bom, agora sim, a Polícia Civil divulgou hoje o laudo da perícia realizada em um brinquedo de um parque de diversões que causou a morte de uma professora, a professora Miriam de Oliveira. O acidente aconteceu em Itapemirim, no sul do estado, no início de fevereiro, e também deixou a filha da professora em estado grave. O resultado da perícia, divulgado nesta segunda-feira, concluiu que um conjunto de irregularidades foram responsáveis pela morte da professora Miriam de Oliveira, de 38 anos. Liberação do equipamento deficiente, falta de planejamento operacional, falta de históricos, de treinamento para a gente conseguir verificar que as pessoas que estavam executando o equipamento, trabalhando nele, tinham a competência mínima necessária, falta de demarcações no piso para permitir que pessoas que trabalham ali na área de acesso à nave do equipamento pudessem ver situações de risco, falta de efetividade na capacidade de frenagem do brinquedo, confusão no painel de acionamento do freio, painel de acionamento do acionador propriamente dito, falta de adequação a normas de segurança e normas técnicas específicas como a 15926, que é uma norma hoje muito importante, aplicável a parques de diversões, porque nela o princípio básico é que a segurança dos usuários é o mais importante num parque de diversão, obviamente. O perito afirmou ainda que o brinquedo não possuía equipamento de proteção pessoal. Se, por exemplo, existisse um sistema de proteção individual como um cinto de segurança, ninguém teria caído. Talvez um planejamento para liberação de acesso, talvez a pessoa não tivesse acessado por não estar em condições adequadas. Se tivesse sistema de parada de emergência, talvez o brinquedo tivesse parado a tempo. Se tivesse, então, um princípio de segurança operacional, tudo poderia ter ocorrido adequadamente. O acidente aconteceu no primeiro dia de fevereiro deste ano, em Itaipava, balneário de Itapemirim, no sul do estado. Mãe e filha estavam neste brinquedo conhecido como surf, quando elas caíram, com ele ainda em movimento. De acordo com as investigações, o operador apresentava sinais de embriaguez no momento em que tudo aconteceu. Tanto o dono do parque de diversões quanto o operador do brinquedo estão soltos. Eles foram liberados após audiências de custódia. Agora, com o fim da perícia, o delegado vai concluir o inquérito e apresentar a denúncia à justiça. O inquérito policial ele é um compêndio de provas. O delegado vai trabalhar agora com as provas que ele obtém. São provas documentais, periciais e testemunhais. O laudo pericial ele é muito contundente, ele é muito eficiente e vai dar ao delegado condições dele ter um posicionamento com relação à tipicidade e também quem são os autores do fato. Pois é, agora à noite o dono do parque Norimarcos, Márcio Matias, de 50 anos, e o operador de máquinas Alessandro Martins, de 23, foram indiciados por homicídio culposo qualificado.
Bom, e criminosos arrombaram uma loja hoje no centro de Vitória. O que chamou mais atenção aí da polícia, né, é que mesmo com a presença das viaturas ali da PM, os criminosos eles não se incomodaram e realizaram os furtos. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento mostram que os bandidos chegam na loja logo depois da meia-noite. Menos de 20 minutos depois, enquanto um dos suspeitos força a porta de aço, passa uma viatura da PM pelo local, mas não para. 2 horas depois, um grupo de jovens que estava no ponto de ônibus confronta os suspeitos e acontece uma discussão. Minutos depois, os rapazes embarcam em um ônibus e acionam a polícia. Às 2h30 da manhã, uma viatura da PM chega. Os militares olham um buraco na porta de aço e permanecem no local por mais de 1 hora e depois vão embora. 3 horas depois, os mesmos suspeitos voltam, forçam novamente a porta e conseguem arrombá-la em menos de 5 minutos. Pelo buraco, os criminosos conseguem furtar pelo menos 3 aparelhos de TV e 1 aparelho de celular. Às 6 horas da manhã, a PM volta, mas não encontra nenhum dos suspeitos. Pois é, segundo o proprietário, a loja já foi alvo de criminosos por 6 vezes. Desta vez, o prejuízo foi de mais de R$12 mil. Até agora, ninguém foi preso. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a declaração do imposto de renda. No estúdio, a gente recebe o delegado da Receita Federal, Ivon Pontes. E você vai ver ainda que a polícia prendeu um homem suspeito de espancar um jovem dentro de um cemitério em Colatina. Começou hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e o contribuinte precisa estar atento às novas exigências da Receita. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Nós recebemos aqui no estúdio Ivon Pontes, delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal em Vitória. Ivon, boa noite, bem-vindo ao Link, viu? Boa noite, estamos à disposição. Boa noite, Ivon. Prazer receber o senhor aqui. Ivon, vamos começar levantando, né? Quantas declarações a Receita Federal espera receber aqui no estado? No ano passado, nós recepcionamos aqui no estado 565 mil declarações. Para este ano, nós esperamos um incremento de 20 mil. Portanto, temos a expectativa de receber, neste ano, aqui no estado do Espírito Santo, 585 mil declarações. Todos os anos essa é uma dúvida muito comum, né? Quem está obrigado a declarar, Ivon? A obrigatoriedade é a mesma dos anos anteriores. Quanto a essa questão, não houve mudança. Mas nós podemos destacar aquelas pessoas que têm rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. Ou aquelas pessoas que têm rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, em valor superior a R$ 40 mil. Tudo isso no ano de 2019, que a declaração agora que a gente apresenta se refere ao ano base, né, 2019. Então, também tem aquelas pessoas que fizeram operações em bolsa de valores, quem realizou venda de bens ou direitos e apurou ganho de capital também está obrigado. Pessoas que têm receita de atividade rural em valor superior a R$ 142.798 também está obrigado. Quem estava no exterior, né, brasileiro, e voltou, passou a condição de residente, essa pessoa também está obrigada a apresentar a declaração. Então, são várias hipóteses. O que o contribuinte tem que verificar é se ele se encaixa, né, em uma dessas hipóteses. Ele se encaixando em uma dessas hipóteses, então ele deve apresentar a sua declaração, porque ele está obrigado a fazê-lo. Agora, Ivon, existe uma defasagem muito grande na tabela também, não é isso? Sim, essa tabela tem projetos de lei, né, para atualizar, mas esses projetos não avançaram, né, na Câmara nem no Senado, portanto, a tabela continua ainda a mesma. Ivon, vamos falar das mudanças, né, desse ano na declaração. Por exemplo, este ano tem um campo específico para você preencher pensão alimentícia. Muitas pessoas esqueciam e acabavam caindo na malha fina por causa disso? Isso, porque ficava um campo misturado com outros rendimentos, né, era outros rendimentos, então as pessoas às vezes nem percebiam que tinham que declarar a pensão alimentícia. Então a pensão alimentícia é um rendimento tributável para quem recebe e para quem paga a pensão alimentícia é um valor que deve ser
é dedutível, né, na sua declaração. Então, esse campo veio em destaque justamente para alertar o contribuinte, né, de que é um valor que ele tem que lançar ali na declaração, é um campo obrigatório. Ivan, agora uma dúvida frequente, né, do declarante aí, é se precisa saber o número do recibo da declaração do ano anterior. É necessário ter esse número? Não é obrigatório informar o número do recibo da declaração anterior. Em anos anteriores, as pessoas correram, né, para as unidades da Receita Federal buscando esse número. Então, esse número não é obrigatório. Agora, quem tiver o número, né, ou se não tiver, mas é porque não sabe onde guardou e quer apresentar sua declaração com o número de recibo da declaração do ano anterior, isso é importante porque dá mais segurança dele saber que ele apresentou sua declaração. Senão, qualquer outra pessoa, um terceiro, pode descobrir o meu CPF e apresentar uma declaração, né, em meu nome, por exemplo. Então, se eu apresento a declaração com o número do recibo, eu garanto, né, que essa declaração vai ser a que eu apresentei, porque eu informei o número do recibo. Há uma ordem aí de hierarquia, né, no valor das declarações. Uma declaração, por exemplo, com o número de recibo do ano anterior, ela sobrepõe uma que não tem um número. Então, aquela que não tem número fica desprezada. E também tem aquela pessoa que tem o certificado digital. O certificado digital tem uma hierarquia ainda superior. Então, quem tem o certificado digital deve fazer a declaração, apresentar com o certificado digital, porque é uma hierarquia superior ao número de recibo. Então, tudo isso são seguranças, né, que o contribuinte deve tomar para que outra pessoa não venha apresentar a declaração com o seu CPF e, às vezes, prejudicá-lo, né, por uma questão ou outra. Um dos pontos mais polêmicos esse ano é o fim da dedução dos empregados domésticos. Por que essa mudança? Não houve a mudança. A legislação ela tinha um prazo de validade e esse prazo de validade se encerrou em 31 de dezembro de 2018. Então, no ano passado, o exercício 2019, se referia ainda ao ano calendário 2018. Só que essa lei também estava um projeto de lei tramitando para poder prorrogar, né, essa data mais para frente. Só que isso também, né, não ocorreu e, portanto, essa dedução que nós tínhamos no exercício passado, não podemos fazer agora porque não há previsão legal. Agora, Ivon, uma curiosidade também que muita gente em casa tem é que você hoje tem uma possibilidade multiplataforma de fazer a declaração, até mesmo pelo aplicativo do celular, não é isso? Isso mesmo. O contribuinte tem 3 modos de apresentar a declaração. Primeiramente, pelo aquele modo tradicional, né, pelo computador. Sim. Ele vai baixar o programa, né, o PGD, que a gente fala PGD, Imposto de Renda Pessoa Física 2020, no seu computador e vai então apresentar a declaração ali. O outro modo é na própria tela, né, do site da Receita Federal. Tem um formulário ali, você entrando no ECAC, que é a Central de Atendimento Virtual da Receita Federal. Ali você vai ter a possibilidade de apresentar sua declaração diretamente, né, digamos assim, na tela, né, no dispositivo, no vídeo, né, do seu computador. E a outra modalidade é pelos tablets ou smartphones, que também já tem um aplicativo disponível, né, e o contribuinte assim pode fazê-lo livremente. Agora, Ivon, esse ano também tem uma outra novidade. O número de lotes de restituição, esse número foi reduzido. Ah, sim, isso é uma vantagem, né, para o contribuinte. Para quem está esperando esse dinheirinho extra, né? Aqueles contribuintes que têm valor a restituir de imposto, né? Até o ano passado eram 7 lotes, né, de restituição. Para este ano o cronograma foi antecipado. E no ano passado começava em junho e ia até dezembro, ou seja, até o final do ano. Para este ano agora de 2020, o lote vai começar a ser restituído já em maio e vai até setembro. Então, houve aí um encurtamento, né, desses prazos e o contribuinte, então, que tem direito a receber, ele vai receber mais cedo a sua restituição. Ivon, muito obrigada pela sua presença aqui no Link. Estamos à disposição. Obrigado, boa noite. Boa noite. Okay, boa noite. Bom, agora a gente muda de assunto. No noroeste do estado, a polícia prendeu um homem suspeito de espancar um jovem dentro de um cemitério. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collen, que tem as informações pra gente. Boa noite pra você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Na última sexta-feira, circulou pelas redes sociais um vídeo de um adolescente sendo espancado. As agressões aconteceram no cemitério que fica no bairro São Judas Tadeu, aqui em Colatina. Foi apurado que o fato envolvia a namorada de um dos agressores que teria sido importunada. Uma arma de fogo, inclusive, chegou a ser exibida na gravação. De posse de informações, a polícia agiu rápido e conseguiu um mandado para a apreensão do agressor. O mandado foi cumprido ainda na sexta-feira.
O vídeo gravado pelos próprios agressores circulou rapidamente pelas redes sociais. Pelos áudios, entende-se que um menor estava sendo agredido por ter mexido com a namorada de um dos agressores. A polícia identificou de imediato um dos autores das agressões, que também é menor de idade e inclusive estava de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre 38, enquanto batia e intimidava a vítima. A polícia trabalhou rápido e, junto com o Poder Judiciário, conseguiu um mandado de internação. Já na noite da última sexta-feira, uma operação foi montada para apreender o menor, que mesmo diante do cerco, ainda tentou fugir. Recebeu a informação do capitão Balbino de que o menor citado, no caso, que fez o vídeo no bairro São Judas Tadeu, estaria com mandado de internação. Deslocamos com as equipes de Força Tática até o bairro Vicente Soela. Chegando no local, o menor ficou sabendo da presença das guarnições, se homiziou na casa de vizinhos. Fizemos o cerco em torno das residências. Ele tentou fugir, pulou alguns telhados, mas conseguimos lograr êxito na prisão do menor. Ele foi apreendido e trago aqui para a 15ª Regional de Colatina, onde vai ser tomadas as providências cabíveis. O menor que você viu sendo agredido sofreu escoriações leves no rosto e também na cabeça. A Polícia Militar informou que já identificou outros agressores que participaram da ação criminosa e que está trabalhando para realizar a apreensão dos mesmos. Informou ainda que os envolvidos fazem parte de facções de tráfico de drogas aqui em Colatina e que a PM não vai medir esforços e vai continuar combatendo esse tipo de crime aqui no município. Vamos falar agora da chuva que causou vários transtornos em diversos pontos do estado do Espírito Santo. Aqui em Colatina, nenhuma ocorrência grave foi registrada, apesar de ter chovido mais de 70 milímetros entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira. Em Colatina, nas últimas 24 horas, foi registrado um acúmulo de 78 milímetros de chuva. O Rio Doce atingiu 4 metros e 71 centímetros às 6 horas e 15 minutos da manhã desta segunda-feira. A cota de alerta é de 5 metros e 70 centímetros. O Rio Santa Maria, afluente que deságua no Doce, também ganhou um volume bem maior de água, já que choveu nos municípios que ficam acima de Colatina e são banhados também pelo Santa Maria. O Corpo de Bombeiros registrou apenas uma ocorrência. Um muro de uma residência caiu no bairro Fioravante Marino. Apesar do incidente, ninguém se feriu. E um acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira e deixou moradores assustados. Foi no bairro Jardim Planalto, aqui em Colatina. Um caminhão perdeu o freio e colidiu com uma árvore. Por pouco, não atingiu uma casa. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira. O caminhão colidiu com esta árvore na Avenida das Roseiras, que fica no bairro Jardim Planalto, aqui em Colatina. A batida assustou os moradores. A casa da Nilza quase foi atingida pelo caminhão. Aí o susto foi enorme, né? Porque o barulho foi muito grande. Aí, como diz, eu não sei nem o que eu tinha na mão, só sei que eu saí correndo, a porta da sala já estava aberta. Quando eu cheguei aqui, como diz, não acreditei, né? Foi muito grande. Tremi muito, tremendo até agora. A Cida também ficou assustada e conta como tudo aconteceu. Eu escutei um barulho muito grande, vidros quebrando, e eu olhei e eu pensei que fosse no portão ali, mas não era aqui em frente. Ele veio de lá e ele perdeu o controle do carro, para não bater no muro da casa, e jogou na árvore. E aí afundou muito o lado do filho, que era o carona, e ficou preso nas ferragens, machucou bastante a perna dele. No caminhão estavam o motorista e o filho dele, vindos de Cariacica, na Grande Vitória, para fazer entregas de ração em Colatina. De acordo com o Tiago, que estava dirigindo o caminhão, o freio falhou. Eu fui fazer uma entrega aqui na Vista da Serra, acabei de fazer a entrega e estava descendo. Quando eu pisei no freio do caminhão, ele não deu nada, ele foi embora. Tentei puxar a marcha na primeira para ver se ele parava e não entrou mais a marcha. E a única coisa que eu tive que fazer foi puxar para desviar, para não descer direto aí para baixo, né? Que aí é serra mesmo. Eu vim e decolei com essa árvore aí. Aqui foi meu livramento, né? O filho dele, de 30 anos, que estava no banco do carona, ficou ferido e precisou ser socorrido. Ele foi encaminhado para o Hospital Silvio Avidos. Foi socorrido pelo Corpo Bombeiro, pela polícia, a ambulância chegou aí, graças a Deus, foi tudo bem atendido. Mas, graças a Deus, acredito que ele não quebrou nada também, perdi mesmo só
bem material, graças a Deus, né? Já chamei o guincho aí, agora ele vai vir aqui resolver o problema para mim rebocar e levar logo direto para Vitória. Susto, então, para muita gente logo na manhã desta segunda-feira lá no bairro Jardim Planalto. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória com vocês. Obrigado, Altemar. O Espírito Santo tem mais 5 casos suspeitos do novo coronavírus. As amostras foram recebidas hoje e deram negativo para a presença do vírus da influenza A e B e para o vírus sincicial respiratório. E por isso serão encaminhadas para o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A 5ª amostra ainda está em análise no LACEN. Com estas novas notificações, o Centro de Operações Estratégicas contabiliza 6 casos suspeitos no estado, incluindo o que já estava em análise na Fiocruz. Todos os pacientes são moradores da Grande Vitória e viajaram recentemente a países com casos confirmados da doença. O link agora vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que um tubarão caiu em uma rede de pesca em Guarapari. Um pescador de Guarapari levou um susto na manhã de ontem quando foi puxar a rede de espera. Olha só o que ele encontrou. Um enorme tubarão mangona estava preso à rede. Foi na praia de Meaípe. O tubarão de mais de 2 metros tinha cerca de 70 quilos. Esse tipo de tubarão tem hábitos noturnos e o pescador Fabrício Santana Almeida acredita que pelo cansaço do animal, ele estava preso na rede há horas. Lembrando que o tubarão mangona está na lista dos ameaçados de extinção. Que coisa, né? Bom, e a gente volta a falar das fortes chuvas que atingem o estado. No norte do Espírito Santo, moradores estão preocupados com o nível do Rio Doce, que está na cota de alerta e bem perto aí da cota de inundação. Quem tem as informações pra gente é o Cláudio Alves. Boa noite pra você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite a você, Adriana, e a todos que nos acompanham no link desta edição. Pois é, mesmo com o nível do Rio Doce próximo da cota de inundação, segundo a Defesa Civil aqui de Linhares, ainda não há desabrigados. De ontem para hoje, nós tivemos um aumento significante, né? Em torno de 50 centímetros de ontem para hoje aumentou e a população ribeirinha já fica meio assustada, né? Porque ainda estão se recuperando, né? Do mês de fevereiro, no início de fevereiro, que teve a água toda que chegou e agora, quer dizer, voltar novamente, realmente é um transtorno muito grande. Qual é a cota aqui de inundação? A gente já está próximo dessa torta e que momento que a gente está agora? Nós estamos a 3,20 agora, nós temos a cota de alerta que é 3,30 e a cota de inundação 3,45. Então nós temos aí a 25 centímetros da cota de inundação. Pelos boletins que o senhor está recebendo, qual que é o que vai acontecer daqui para frente? Qual que é o risco dessa cota ser atingida? Olha, o último boletim, a tendência é subir. Agora, não falou quanto. Já tem alguma orientação para o pessoal, principalmente para quem mora lá no Laria, por exemplo? Sim, estive lá hoje, orientei a comunidade. Eu acho que é o momento de ficar em alerta. Não precisa entrar em pânico, mas ficar em alerta. Ficarem preparados para qualquer eventualidade, terem que sair sem correria, né? E ficar atentos que nós precisamos, assim, ter bastante tempo para poder tirar essas pessoas. Então, eles nos avisam com antecedência para que ninguém perca nada. Fica então a orientação para o pessoal que já mora nessas áreas de risco, já para poder chamar a Defesa Civil quando tiver risco, né? Sim, essas pessoas que já estão acostumadas a saírem, né, com essa situação, já fiquem atentos. Qualquer situação que vê anormal, liga para a Defesa Civil que nós iremos lá fazer uma avaliação. Se for preciso, já tira a família daquele local logo. Pois é, a gente vai continuar acompanhando, né, essa evolução, essa subida do Rio Doce, tudo em função do alto volume de chuvas em Minas Gerais, e a gente vai trazer informações aqui na Record News. E está presa a mulher acusada de matar o marido durante uma briga numa pequena comunidade às margens do Rio Pequeno, próximo ao bairro Três Barras, aqui em Linhares. O homem foi atingido por um golpe de faca no joelho e acabou morrendo. O final de semana em Linhares foi marcado pela violência. Foi um final de semana bastante violento. Nós tivemos um homicídio no bairro, na região do Shell, de sexta para sábado. Tivemos um esfaqueamento em Regência. Tivemos um homicídio tentado no bairro Interlagos também e um homicídio tentado no bairro Jocafe.
Em Regência, após uma discussão em um bar, Wagner Lima foi atingido por 3 golpes de facão, sendo que 2 acertaram a cabeça e 1 o braço. A vítima foi levada ao hospital em estado grave. No caso de Regência, os policiais vão agora à tarde no hospital para ver em que condições que se encontra a vítima e também vão verificar as condições do rapaz que recebeu disparo de arma de fogo lá na região do Jocafe também, que foi ontem esse crime. Já no bairro Interlagos, outra tentativa de homicídio, também após uma discussão em um bar. Um homem saiu, mas logo após voltou com outro homem de moto e disparou várias vezes contra a vítima. O jovem baleado foi socorrido e levado ao hospital. Nós estivemos hoje no hospital para ver as condições da vítima. Ele vai se recuperar. Nós pegamos o depoimento dele e estamos prosseguindo as investigações para poder localizar o autor desse crime. E dentre muitos casos de violência que tivemos nesse final de semana, um caso chamou a atenção. Uma briga de casal resultou na morte de um homem. O crime aconteceu nessa comunidade, próxima ao Rio Pequeno. Segundo informações, o casal estava discutindo dentro dessa pequena casa de madeira onde moravam. Durante a discussão, a mulher esfaqueou o joelho do homem e ele acabou morrendo. O delegado comentou o crime. Na verdade, uma confusão de casal em que eles viviam se degladiando, regrado, lógico, muita bebida alcoólica, que numa dessas brigas, ontem à noite, quase hoje, pela madrugada, essa senhora acabou esfaqueando esse companheiro dela com uma facada na perna. Atingiu uma artéria e a vítima sangrou até a morte, apesar de tentarem estancar o sangramento. Aí como ocorreu? A mulher veio até a delegacia confessar, no caso? Não, os policiais civis que foram ao local fazer o atendimento desconfiaram da situação e trouxeram a mulher para a delegacia. Aqui foram feitos os levantamentos e ela acabou confessando que realmente ela acabou esfaqueando o marido. Para o delegado, impedir esses crimes é mais difícil, pois são crimes pontuais. E para a resolução dos casos, ele conta com a colaboração da população. A população de Linhares, Soretama e Rio Bananal ajuda muito ligando para o 181, porque confia no trabalho da Polícia Civil, confia no trabalho da PM e sempre nos ajuda com as dicas, com as informações dos homicídios e outros crimes que ocorrem na cidade. Pois é, por hoje a gente fica por aqui. Eu retorno à bancada do Link em Vitória. Com você, Fabiano, Adriana. Até amanhã. Obrigada, Cláudio. Até amanhã. Bom, e uma última notícia. Morreu hoje o médico capixaba Francisco Mazzini, que estava internado em estado grave em Cancún. O médico era diabético e se cortou em um coral durante um passeio no México, contraindo uma bactéria. Kiko Mazzini, como era mais conhecido, era cirurgião geral no Hospital Dório Silva. E o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.